Gravação iniciada. Tá, agora eu vou lá de novo no buscar o trabalho de vocês. Só um pouquinho. Espera aí. Onde é que tá? Sintonia. Sintonia. Espera aí. Aí. Aqui. E agora? Oh, beleza, show. Beleza, show de bola. Pode? Pode. Vamos embora. Então, vamos lá. Bem, hoje o trabalho é sobre sintonia, né? No livro do Manuel Filomeno de Miranda. Então, nós vamos agora iniciarmos esse trabalho. Vamos começar com. Como é que agora. Vou pular aqui. Ela vai fazer. Ah, Eu que tem vou que. fazer. Não, eu posso. Não, você vai fazer ela, o controle está com então ela. tá ok. Então pode mudar aí, por favor. Vamos ver o que o Manuel Filomeno de Miranda fala sobre a parte da sintonia. Então, ele vem falando no livro dele sobre a necessidade da sintonia. Né? Eu convidei a Lucia, né, minha esposa, para fazer parte desse trabalho comigo, já que ela me intimou no outro, eu intimei ela também. Então, vamos tocar à frente. Necessidade da sintonia. Aí ele fala assim, não se vê em nossas assertivas qualquer tendência à inutilização da vontade do médium, com evidente desrespeito à personalidade humana, inviolável em seu livre-arbítrio. Anotamos simplesmente as necessidades da sintonia, o trabalho das inteligências associadas para fins enobrecedores, porque, em verdade, os médiuns trazidos ao serviço de reflexão do plano, quer nas obras de caridade e esclarecimento, quer de instrução e consolo, precisarão abolir de tudo que lhes constitua preocupações extras. Tanto no que se refere à perda de tempo, quanto no que se reporte a interesses subalternos da experiência vulgar, sustentando-se por esforço próprio e não por exigência dos espíritos benevolentes e sábios, em clima de responsabilidade alegremente aceita e de trabalho voluntário, na preservação e enriquecimento dos agentes condutores da sua vida mental, no sentido de valorizar a própria cooperação com fé no bem e segura disposição ao sacrifício no serviço a efetuar-se. Então, a gente vê, nessa parte da necessidade da sintonia, ele vem falando que a pessoa, em primeiro lugar, é lógico, a parte espiritual, né, a parte superior, ela não vai respeitar o livre-arbítrio do médium, lógico. Ela vai somente colocar a necessidade da pessoa fazer aquilo. Agora, se a pessoa não quiser se sintonizar com o plano superior, um exemplo, o Divaldo e o Chico, por exemplo, eles tinham o seu livre-arbítrio e falaram, eu não quero nada disso, não. Eu não quero, e aí? Não quero mais saber disso, vocês é que se virem, não quero saber disso. Eles tinham o livre-arbítrio deles, então a parte superior, ela não vai violar o nosso livre, não vai, como é que se diz, toldar o nosso livre-arbítrio. Tolir, né? Podemos dizer assim. Ela vai colocar aquilo. O médium é aquilo que está falando aqui, né? Veja bem, aquilo vai ser apresentado ao médium, mas ele tem o livre-arbítrio de fazer ou não. Exatamente. É o que está falando aqui. Né? E não por exigência dos espíritos benevolentes e sábios. Ele fala assim, não, você tem que fazer. Não, você não tem que fazer. Eles estão lá. Se a pessoa quiser participar desse trabalho do bem, né? Fazendo esse trabalho em conjunto com os espíritos mais adiantados, com os irmãos, né, vamos colocar assim, que estão na pátria espiritual mais adiantados com os irmãos de luz, tudo bem, melhor para ele. Se ele não quiser também, ele tem o livro. Aí ele arca com as consequências também, porque isso aí já foi
assumido no plano espiritual antes da pessoa reencarnar. Então, se a pessoa quiser, eu não quero mais saber disso, não. Mas você assumiu isso lá em cima, mas eu não quero. É o problema dele. Mas é só uma parte. Nessa parte que ele está dizendo, que você está falando dele ter em contato com os espíritos superiores. Vai depender dele. Isso, com certeza. Eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo, acho que até salvei, ele falou assim, eu mudo aquela coisa, diga com quem anda que eu tirei quem é. Ele disse assim, eu digo com quem você pensa, o que você pensa, que eu te direi quais são suas companhias. Exatamente. Eu tenho uma palestra que fala isso, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Diga o que você está pensando, o teu pensamento, a tua sintonia, né? O caso da sintonia, que eu te direi quais são suas companhias. Exatamente. A gente vê isso, a gente vai ver isso, irmã, mais adiante no nosso trabalho, que ele vem, inclusive Emmanuel, fantástico, como sempre, né? Nas suas colocações, ele vem falando sobre isso. Você vê que o próprio Manuel Filomeno de Miranda, ele fala aqui, né? Em clima de responsabilidade, você tem que fazer isso em clima de aceita e de trabalho voluntário, né? Na preservação e enriquecimento dos agentes condutores da sua vida mental. Então, quer dizer... Tudo bem, mas isso aí a gente tem que pensar que a gente assume esse compromisso na espiritualidade. E quando a gente chegar aqui, nem sempre a gente vai lembrar disso. Né? Pois é. Mas aí é aquele negócio. No caso do Chico e no caso do Divaldo, eles, como eles tinham uma evidência muito aflorada, aí... Não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Chegaram lá e, olha, está na hora de você começar a estudar, está na hora de você começar a aprender. Gente, nós mesmo quando chegamos aqui na prática, a gente não faz isso. Exatamente. Que a gente se comprometeu a fazer. Né? Exatamente. Vamos pular para o próximo? Aí nós vemos Emmanuel colocando aqui assim, naturalmente estudamos no presente registro a mediunidade em ação construtiva e não o fenômeno mediúnico, suscetível de ser identificado a cada passo, inclusive nos problemas do escuro. Continuando, vai depender da sintonia. Vai depender tudo da sintonia. Ora e segue adiante. É sempre mais nobre e a estrada sempre mais sublime. Desde que a oração... Desde que a oração permaneça em tua alma em forma de confiança e de luz. Chico Xavier. Sim. Você falhou. Em tua alma em forma... Eles estão congelados, os dois. Congelados? Ainda bem que estão congelados juntos. Ô, Rosângela, naquele primeiro texto, eu não entendi uma coisa, aqueles interesses subalternos. Aonde que está? Deixa eu ver aqui. Alguém manda a mensagem para eles, que eu voltei no chat escrevendo. Aonde é que está? Pode ler, Ana. Já precisarão abolir tudo com as preocupações extras, tanto no que se refere à perda de tempo, quanto no que se reporte a interesses subalternos da experiência vulgar. Eu ainda não peguei aqui, deixa eu ver aqui. A vontade do médico, evidente respeito, anotamos simplesmente a sintonia associada para fins, quer nas obras de caridade, esclarecimento, precisarão abolir tudo que lhes constitua preocupações extras, tanto no que se refere à perda de tempo, quanto no que se reporte a interesse subalterno da experiência vulgar. Eu vejo aí esses interesses subalternos, outros interesses que não seja ligado ao trabalho que o médium esteja fazendo. Entendeu? Uhum. Tá? Então, seria isso aqui, essa colocação, experiência vulgar, não assim, na vulgaridade, algo ligado... Sim, não é alguma coisa espiritual, isso, não é alguma coisa... Isso mesmo. É um trabalho normal do dia a dia. É um trabalho normal. Isso aí. Tá?
Eles voltaram, não? Eles mandaram uma mensagem, estão congelados. Voltaram, não. Vamos lá. E aqui tem a palavra de vida eterna. Se andarmos na luz, tanta vez dissensões e incompreensões nos separam. Resoluções da vida particular, incompatibilidade, interpretações discordantes, ressentimentos, e com isso consideráveis perdas de tempo e trabalho nos arruinam as tarefas e perturbam a vida. Retiramo-nos do campo de serviço, prejulgamos erroneamente pessoas e fatos, complicamos os problemas que nos dizem respeito e desertamos da obra a realizar. Contudo, não nos sobrevirão semelhantes desastres se andarmos na luz, porque na claridade radiante do Mestre compreenderemos que todos partilhamos as mesmas esperanças e as mesmas necessidades. Palavra de vida eterna, Emmanuel. Márcio e Lucia, já estão aí? Tinha travado. Estava tudo travado, a gente teve que sair e entrar de novo. Tá, tudo travado. Tá, então eu mudei. Quer que eu volte? Essa daqui vocês leram, tá? Tá ótimo. Então, pode deixar no outro. Esse aí eu acabei de ler, tá? Ok, então. Tem que gravar esse cantinho aqui, que você não... Tá. Então, nessa parte, se andarmos na luz, você vê que Emmanuel está trazendo para a gente em palavras de vida eterna, né? Quando eu cheguei, desculpa que eu vou ler esse pedaço aqui de novo. Pode ler, claro. Estava abaixo já. Tantas vezes, quando ele fala, tanta vez, dissensões e incompreensões nos separam, né? Resoluções da vida particular, incompatibilidades, interpretações, discordâncias, ressentimentos, né? Interpretações discordantes e ressentimentos. E, com isso, consideráveis perdas de tempo e trabalho nos arruinam as tarefas e perturbam a vida. Retiramo-nos do campo de serviço, prejulgamos erroneamente pessoas e fatos, complicamos os problemas que nos dizem respeito e desertamos da obra a realizar. Contudo, não nos sobrevirão semelhantes desastres, se andarmos na luz, porque na claridade radiante do Mestre compreenderemos, né, que todos, né, compreenderemos que todos partilhamos as mesmas esperanças e as mesmas necessidades. Palavras de vida eterna, Emmanuel. Então, a gente vê que o Mestre, inclusive, isso está na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 7, João fala a mesma coisa. Ele fala assim: se andarmos na luz, como ele na luz temos comunhão uns com os outros, né? E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Isso estava lá em João. Isso está na primeira epístola de João. Então, ele fala o quê? Que se a gente estiver na luz em pensamento, em palavras, em obras, né? Em atos, porque você vê, aqui ele mesmo está falando, resoluções da vida particular, né, Luci? Ele fala assim: incompatibilidades, interpretações discordantes, ressentimentos. Aí isso tudo faz com que a gente, opa, não quero mais saber desse negócio. Isso aí. Essa casa não serve outra casa. Essa casa espírita não está funcionando, não. E fulano está muito metido pro meu gosto. E não gostei. A gente não está, não, né? A gente não. A gente não, né? A gente só não. o outro. Só o outro que está. Né? É só o outro. Gente, se vocês quiserem falar alguma coisa, está aberto, tá? Vai mudar? Deixa eu fechar a porta. Não, tá bom. Então, então, continuando aqui. Peraí, deixa eu voltar. Voltei já. Esse andarmos na luz, né? Isso é muito importante, principalmente por causa da nossa sintonia, né? Vocês sabem que se a gente não tiver exatamente como Emmanuel está nos convidando a andarmos na luz, né? Porque a gente vai ter essas dissensões, incompreensões, não adianta, o médium não fica pensando que ele vai ser amado, não vai ser amado, não vai ser compreendido, nem pelo encarnado, nem pelo desencarnado, nem pelo encarnado. Pronto, isso é claro, evidente, né?
Então, esse é o convite que Emmanuel faz para a gente, andar na luz. Andar na luz é fazer exatamente o que vocês estavam falando, questão de atitude, de ações, mudança de pensamento, né? Tudo isso é o andar na luz, né? É, como ele diz aqui no final, contudo não nos sobrevirão semelhantes desastres se andarmos na luz, porque na claridade radiante do Mestre compreenderemos que todos partilhamos as mesmas esperanças e as mesmas necessidades. E é isso aí. Isso tudo faz parte desse trabalho de sintonia para que esse trabalho possa evoluir. Estão aí? Exatamente. Estão congelados de novo? Não. Não. Qualquer coisa, vocês desligam a câmera de vocês. Fica sem a câmera, se dá para ler, tudo bem. Tá bom, ok. Então tá. Então a gente está sem câmera então, ok. Tá. Pode mudar o slide aí, por favor. Fala. No serviço mediúnico, examinando os dons espirituais, ou, mais propriamente, as faculdades mediúnicas, entre os aprendizes do Evangelho, o apóstolo Paulo afirma categórico no capítulo 12 de sua primeira epístola aos Coríntios: a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o meu Deus que opera em todos. Coríntios 12, 4. Em tudo, em todos. Em tudo, em todos. Não. A manifestação do Espírito, porém, é concedida a cada um para o que for útil, pois que a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Ou a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, a operação de fenômenos, e a outro, a profecia. A outro, o dom de discernir os espíritos e a outra, a variedade de línguas. E ainda a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito que opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um o que lhe apraz. Palavra de vida eterna de Emmanuel. A gente vê que essa coisa da mediunidade, realmente cada um vai tocar de alguma forma. Cada um vai ser de um jeito. Mesmo que a pessoa não se manifeste no sentido de receber ou psicografar ou incorporar, o que quer que seja, ou receber mensagem mediúnica, ou dom da visão, ou clareaudiência, ou clarividência, também não quer dizer que não tenha mediunidade. Ele pode ter, e só não ser tão manifestada, mas ter a sua mediunidade, a sua intuição, e vai ser intuído pela espiritualidade da forma que tiver que ser, para ajudar, para servir. E a gente nem que seja para fazer estudos, qualquer coisa, ele vai ser tocado de alguma maneira. E a gente vê também que às vezes a gente fica assim, poxa, por que eu não tenho uma mediunidade como o Divaldo, como o Chico tinha, para psicografar livros, etc. Então, porque cada um mesmo, aquele negócio. O Deus, o Senhor, como ele fala ali, né? Ele fala Deus, ele falou assim, o Senhor, cada um vai ministrar de acordo com a necessidade. Além do que, a gente tem que ver que o Chico, o Divaldo, o Kardec já veio preparado para essa missão. Que não é, de repente, o que é nosso caso. Eles já vieram ter essa missão para isso. Podiam sucumbir? Poderiam. Poderiam. Assim como o Kardec também. Provavelmente a espiritualidade já teria uma outra pessoa, como foi o caso do Kardec. Se não fosse, já teria outra. A mesma coisa seria com o Chico, com o Divaldo. Se não quisesse, dissesse, não quero isso. Quero casar, ter filhos, ter família, não quero... A espiritualidade já teria essa pessoa preparada para fazer o mesmo coisa. É verdade. A mesma divulgação da doutrina. Você vê que aí a Joana de Ângeles, corroborando com tudo isso, ela também dá uma pitada dela, ela fala assim, não esqueças da eficácia da prece no caminho do grande bem. Quando estamos a serviço dos elevados ideais, não raro as tormentas nos surpreendem os passos a cada instante. Quer dizer, o fato de você ser um médium, um portador de uma grande mediunidade, não quer dizer que não vão aparecer problemas no seu caminho. Tanto que a gente vê até naquele filme do Divaldo que ela fala para ele,
vão rir de você, vão te ridicularizar pelas suas obras, tudo que você precisa. Vão dizer que tudo é besteira, que tudo é mentira. Então, já é a pessoa se preparar para aquilo. Vai ter as dores de cabeça. Não pode ficar envaidecido, melindrado. Vai acontecer e você tem que estar preparado para aquilo. O negócio Exatamente. Fazer o trabalho. Você está ali para servir para Jesus. O trabalho é do mestre, né? Exatamente. Rosângela, por favor, pode mudar para o próximo? Aí você vê que aqui nessa parte, né, olha só o que Emmanuel fala. Né? Parece incrível que explicações tão claras ao redor da mediunidade, né, tenham vindo à luz há 19 séculos, traçando diretrizes e especificando deveres pela mão firme daquele que se constituiu em amigo fiel da gentilidade. Qual disse outrora Paulo, relembremos hoje que a mediunidade é cedida a cada um para o que for útil. É por isso que, nos quadros da ação espírita, temos instrumentos mediúnicos para o esclarecimento, para a informação, para o reconforto, para a convicção, para o fenômeno, para o socorro aos enfermos, para as manifestações idiomáticas, para a interpretação e para o discernimento, tanto quanto para numerosas outras peculiaridades de serviço. Entretanto, nós todos, tarefeiros encarnados e desencarnados, que procuramos a nossa regeneração do Evangelho, devemos saber que o bem de todos é a luz do Espírito glorioso de Jesus Cristo, que precisamos refletir nesse ou naquele setor do trabalho, Emmanuel. Ou seja, o trabalho é do Mestre Jesus, não é nosso. Não é nosso. Então, a gente não se vai dessa, nada Exatamente. A gente não tem que se achar o bambambam da cocada preta porque está recebendo a mensagem do mentor da casa. Você não é nada. Você nem sabe quem é o mentor da casa. Você não sabe, você não é nada. Você somente está transmitindo. Instrumento, né? Está sendo um instrumento. Como dizia o Chico, eu sou somente um carteiro, né? meu filho. Eu só entrego as cartas. Só. Mais nada. Não é verdade? Você vê que aqui depois, olha, aqui está no livro dos médiuns. Está no livro dos médiuns. Os médiuns, ele vem falando assim, os médiuns são certamente elementos essenciais das reuniões espíritas, mas não são propriamente indispensáveis, e seria errôneo supor que na sua falta nada se tenha que fazer. Assim vai descer mesmo, começou assim vai descer, meu filho, vai cortar. Vai ser cortado. Vai ser cortado e sabe que pode ser tirado até a mediunidade dele, por causa disso. Ainda mais se usar de forma errada. Não, se usar de forma errada. De forma errada essa mediunidade, esse conhecimento. Exatamente. Vocês querem ver um exemplo? Agora na pandemia. E está dando bem, bastante retorno. Na pandemia, os trabalhos continuam na espiritualidade. E não tem médium dentro das casas. E aí? Será que eles pararam? Não. Né? Viu? Quando fala nessa questão de sermos indispensáveis, né? O trabalho, muita gente está preocupado. Ai, meu Deus, não está acontecendo o trabalho na casa espírita, como é que está fazendo? A espiritualidade, gente. Aqui, nesse momento, nós estamos fazendo um trabalho e que muitos espíritos podem e vão ser atendidos. Aqui que eu falo, na rede social, em tantos outros lugares onde esteja acontecendo um trabalho no serviço do bem. Hoje não pode ter médium dentro da casa espírita. Não tem como, mas está acontecendo. Né? Ou um exemplo. Com certeza. Né? Aonde o mestre me falou, se tiverem 2 e 3 em meu nome, ali eu estarei? Isso aí. Isso está no templo, né? Então isso vem mostrar que, às vezes, o médium se envaidece, porque o médium tem facilidade para entrar em comunhão com a parte espiritual, entrar em desdobramento, tem clarividência, etc. E tal. Ele tem que ter a condição de que tudo isso está sendo dado por empréstimo. Com certeza. E a qualquer momento ter retirado tudo aquilo de uma hora para outra. Ele começar assim, vai descer muito, vai assim, então peraí, só um instantinho. Vou botar você na condição que você precisa.
Isso aí. É por aí. Vamos passar para o próximo? Posso falar? Pode falar, lógico. Olha só, às vezes também o médium se envaidece pelo grupo que está na reunião mediúnica, que começa a idolatrar esse médium e a partir da... Verdade. É verdade. Ele leva as pessoas que estão à volta dele, o levam a essa posição. Começa, poxa, que bacana, que trabalho que você fez hoje, pô, não sei o quê. Aí a pessoa enche o egão, bota lá em cima, pronto, estragou tudo. Ana agora definiu perfeitamente, Ana. É verdade. É assim mesmo. É assim mesmo. Mas alguém quer falar alguma coisa? Segue. Aqui. Já tá. Vai lá. Vai? Abstraímos assim do contato com as forças que dão a perturbação e a desordem, visíveis ou invisíveis, na certeza de que daremos conta dos dotes mediúnicos com que fomos temporariamente felicitados, porque o Espírito do Senhor, por seus mensageiros, nos aquinhoa com esse ou aquele empréstimo de energias medianímicas a título precário, para a nossa própria edificação e segundo as nossas necessidades. Caramba, olha só, é só paulada, né? Então, a título precário, não vem assim, né? Ela especifica bem. Mas se a gente parar para reparar, recado para a gente não falta, né? Nossa a gente Senhora. só não entende se a gente não quiser. Porque exatamente. Recado vem, é bem explicado, bem esmiuçado. Você vê aqui, olha aqui, o Herculano Pires, nessa mensagem dele. Como tem dito, repetindo afirmações de Kardec e Denis, o Espiritismo é a grande síntese do conhecimento, originada pelo desenvolvimento histórico do cristianismo. Essa síntese obedece à orientação do Cristo. Não vem destruir ou negar, mas confirmar e explicar. Né? Não vem para destruir a lei, como o Mestre Jesus falou. Eu não vim para destruir a lei. Mas fazer com que se cumpra. Mas fazer com que se cumpra. Pode mudar, Rosângela, por favor? Na mediunidade, utilizando as faculdades mediúnicas que foste dotado, não ouvides que funcionas à guisa de refletor, cujo material de estrutura nada tem de comum com a luz que retrata. O espelho, seja de metal ou de vidro, detém os raios solares, sem comungar-lhes a natureza, e o fio simples transmite o redemoinho eletrônico sem partilhar-lhe o poder. Entretanto, se o espelho jaz limpo, consegue reter a bênção da claridade, e se o fio obedece à inteligência que o norteia, converte em portador da energia. Assim também a mediunidade, pela qual, sem maior obstáculo, te eriges em mensageiro de instrução e refazimento, esperança e consolo. Através dela, recolhes o influxo da esfera superior, sem compartilhar-lhe a grandeza, mas se guardas contigo a humildade e correção, converter-te-ás no instrumento ao socorro moral de muitos. Isso aí, quando eu acabei de ler isso aí, eu estava lembrando assim, dessas mensagens que... Sabe, quanta gente recebeu mensagem de Chico, né, que ia naquelas reuniões abertas e Chico trazia uma mensagem da família, de um filho, de um pai, de um irmão, que fosse... Quanto consolo ele trouxe para quantas pessoas? Porque ele soube usar a mediunidade dele, aquilo que ele recebeu, né, para ajudar, não para se vangloriar ou para fazer algum sensacionalismo. As pessoas, ele consolou, a gente vê isso até em filmes, que já teve isso aí, na literatura, quanta gente ele conseguiu dar um consolo, ele fez a pessoa conseguir entender que a morte não existe, mensagem do filho, porque o filho, qualquer que seja, fosse filho ou marido, no final ele assinava de uma forma que só aquela família conhecia aquele apelido, aquela forma de um para outro, né? E a pessoa que estava recebendo aquilo, que estava tão desesperada com aquele ente que perdeu, ela tinha o consolo de saber que aquele não tinha morrido, que a morte, mesmo não sendo da doutrina espírita. Então, quanta gente que eu vi agora nesse aqui, converter-te no instrumento moral de socorro moral de muitos, quantas pessoas eles puderam ajudar? Exatamente. E é interessante que
Isso aí é uma mensagem de Emmanuel, eu não coloquei aí, mas é uma mensagem de Emmanuel, que eu achei que eu descobri também, e você vê que ele fala, ele esclarece bem, se o espelho jaz limpo, consegue reter a bênção da claridade, né? Consegue reter a bênção da claridade. E se o fio obedece à inteligência que o norteia, converte-se em portador da energia. Então, quer dizer, se você mantém a sua mediunidade de uma forma correta, né? De uma forma correta, exatamente, como tem que ser, mantendo o pensamento elevado. Eu sei que é difícil para nós que estamos encarnados mantermos o pensamento elevado 24 horas por dia. Tem horas que a gente se flagra andando na rua, pensando besteira, ou até mesmo você, caraca, pô, olha que cara, mas que cara está fazendo, não sei o quê. Daqui a pouco, no trânsito, então, é um troço danado, né? Ou o camarada, pô, olha a fechada que o cara me deu. Pô, não chamo de dizer uma coisa. Mas é o teste, né? Quer dizer, entendeu? Aí, quer dizer, então, esse momento, é isso que ele diz aqui, você mantém esse espelho bem limpo. Agora, se ele estiver embaçado, a gente vai ver aqui mais adiante, ele está sujo. Quer dizer, se você está com os seus pensamentos, pensando besteira, falando besteira, comungando besteira, você vai estar entorpecendo a sua mediunidade também. Mas eu continuo achando que é sempre um treinamento diário. Pelo menos para mim, com certeza. Eu batalho isso todo santo dia. Com certeza, não tem a menor dúvida. Você vê aqui em Coríntios, o que ele está falando ali? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quer dizer, nós somos vasos de barro. Só instrumentos do Pai. Só instrumento do Pai, exatamente. Como dizia o Chico, eu sou somente o carteiro, meu filho. Eu não dito as cartas, eu sou somente o carteiro, eu só transmito. Posso citar um exemplo do Chico, porque a gente está falando, né, das cartas que vêm, mas teve casos em que teve um caso de uma mãe que chegou para ele desesperada, chorando muito que o filho tinha desencarnado, e eles se abraçam e durante muitos minutos os dois estão chorando, tanto o Chico quanto a mãe. E algumas pessoas repararam, né? E aí a mãe, a senhora virou, né? Alguém perguntou para ela, mas a senhora não recebeu nenhuma carta dele agora? Ela falou, não foi preciso. Eu nunca me senti tão consolada. Quer dizer, ele não precisou nem escrever uma carta. Só o abraço dele já foi um conforto e o consolo dela. É um conforto, caraca. Né? Quer dizer, não foi preciso ele utilizar a mediunidade. Ele utilizou a mediunidade dele de outra forma, abraçando e chorando junto com ela. Né? Exatamente. Maravilhoso isso, maravilhoso. Bem lembrado isso aí. Por favor, passa o próximo, por favor. Vamos lá. Aí, o próprio Emmanuel continua, porque você está numa mensagem que eu descobri dele, muito boa. Ele fala assim, todavia, assim como às vezes o espelho se turva, né, e o fio se rompe, exigindo reajustamentos, também a força mediúnica em tua alma é suscetível de rupturas diversas. Ele esclarece bem isso, reclamando trabalho restaurativo. Não te afastas assim ao desânimo ou à negação, se essa ou aquela dificuldade aparece na obra do intercâmbio. O erro no clima da sinceridade é sempre lição. Né? Afervora-te no trabalho do bem e recolhe-te a humildade do aprendiz atencioso e vigilante, gastando severidade contigo e benevolência para com os outros, porque qualquer dom da luz divina na obscuridade do ser humano, qual se expressa na conceituação apostólica, é um tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja e não de nós. Então, quer dizer, nós somos meros transmissores da luz, meros refletores daquele que está transmitindo, que geralmente tem muito médico que começa a se achar o bambambam da cocada preta, né? Só porque está recebendo fulano de tal, o doutor Hahnemann, o Bezerra de Menezes, não, pô, aí ele já se acha, né, o canal perfeito
como é que se diz, da espiritualidade superior. Não, meu filho, você está sendo dado aqui um aprendizado, para você aprender a ser humilde, para você aprender a transmitir o seu recado como tem que ser, abraçar a causa do bem como tem que ser, amar o próximo como tem que ser, tá entendendo? E não se vai descer. O negócio é a gente aprender para botar isso na prática, né? Esse o negócio é a gente lembrar disso aí depois, no dia a dia. No dia a dia, né? Você vê aí lá, você vê essa mensagem do Lao Tzu logo em seguida, olha só, isso aqui já aconteceu. Seus pensamentos, eles se tornam palavras. Vigie suas palavras, eles se tornam ações. Vigie suas ações, eles se tornam hábitos. Vigie seus hábitos, eles se tornam seu caráter. Vigie seu caráter, eles se tornam seu destino. Lao Tzu. Perfeito, cara, né? Perfeito. Isso aqui, olha, pô, isso aqui já completou tudo, cara. Isso aqui só foi uma pancada. Uma coisa, Rosane? Não, não. É uma complementação praticamente, né, do que Emmanuel está trazendo aqui, né? Para que a gente trabalhe esse intercâmbio, né, como espíritos que trabalhamos, né, através desse intercâmbio, para a gente realmente começar a pensar nisso, nos pensamentos, porque eles vão tornar palavras, é um segmento, né, nas palavras que vão tornar-se ações. Realmente, como vocês falaram, essa mensagem de Lao Tzu é uma complementação mesmo, e é cada vez mais um alerta para nós, né? Como ali como no final o Emmanuel vai colocar, que é um tesouro em vaso de barro. Isso que nós temos que compreender, né? A mediunidade é um dom sagrado. Então, vamos tratá-la como um dom sagrado, né? Com todo o amor, com todo o carinho que podemos fazer, né? Então, em relação à mediunidade, isso daí, né? Fechou bem bacana mesmo aqui esse pensamento de Lao Tzu com essa mensagem de Emmanuel. Ele ainda continua mais adiante. Pode passar o próximo, por favor? Que a gente vai ver. Aí agora vem Joana de Ângeles. Joana de Ângeles. Mensagem de luz, Joana de Ângeles. Cresce ou não, o intercâmbio espiritual sucede naturalmente dentro das leis de afinidade que regem a vida. Onde o homem estagia o pensamento e situa os valores morais, aí ocorrem os mecanismos da sintonia que o facultam o intercurso espiritual. Aí está na palavra de Chico Xavier: mediunidade, na essência, é afinidade, é sintonia, estabelecendo a possibilidade do intercâmbio espiritual entre as criaturas, que se identifiquem na mesma faixa de emoção e de pensamento. Chico Xavier. Eu achei uma mensagem aqui de André Luiz que eu achei muito interessante sobre também a afinidade. Que ela está dizendo o seguinte: a afinidade é uma faixa de união em que integramos uns com outros. Isso foi de Chico no Dicionário da Alma. Aí André Luiz diz o seguinte: em tudo vemos integração, afinidade e sintonia. É de uma coisa que não tenhamos dúvida. Através do pensamento, comungamos uns com os outros, em plena vida universal. Isso está falando, esse André Luiz fala nos livros, nos domínios da mediunidade. E define, fecha isso aí perfeito com o que Joana de Ângeles está dizendo. Nossa, né? Mas é o que ela está falando ali, né? Onde o homem estagia o pensamento e situa os valores morais, aí ocorrem os mecanismos da sintonia. Vulgar, se a pessoa, vamos falar assim, né? Se a pessoa é uma pessoa vulgar, em pensamentos, em palavras, em atos, em ações, você vai estar se sintonizando com o espírito daquela natureza. É o que o Haroldo falou. Diga o que pensa, que eu te direi com quem anda. É verdade? Exatamente. Haroldo definiu perfeito. Exatamente. Oi? Não, é isso mesmo. Sim. É isso aí mesmo. Sua sintonia vai ser com esses tipos de espíritos, né? E tanto no trabalho mediúnico como no cotidiano da vida, né? O que você quer dentro da sua casa? Age de acordo com que os amigos espirituais que frequentem o seu lar sejam os melhores possíveis.
Agora, se realmente você quer estagiar num pensamento ou né, em situações assim negativas, serão esses as companhias que nós vamos atrair para perto de nós, ou até para dentro da nossa residência, no local de trabalho, o que for, né? Então, é o cuidado que a gente tem que ter com o pensamento, porque, no fundo, tudo é pensamento. Me lembro muito quando a Vânia fala isso, né? No fundo, tudo é pensamento. Pensou, sintonizou. É a sintonia. É a sua sintonia com a parte espiritual que lhe cabe. Quer dizer, então se a pessoa está por dentro com raiva, com ódio, com inveja, você está sintonizando com o espírito daquela natureza. Você está fazendo a canalização com aquele tipo de entidade, com aquele tipo de espírito, com aqueles irmãos que estão naquela faixa vibratória. Tá entendendo? Assim que eu encontrar com ele, deixa ele comigo. Quando eu encontrar com ele, ele vai me escutar, porque eu vou falar. Ele vai levar na cara. Não sei quem eu vou. Você acha que quem está do seu lado? Aquele mentor lá do plano espiritual lá que está junto com Jesus, que está descendo para vir abraçar você, ou aquele lá do umbral lá inferior? Não é? Vamos continuar. Pode mudar? Pode mudar, por favor. Agora você? Não, acabei de levar. Então vamos lá. Aí a Joana continua. Quando atrasados, perseveram nos estados primeiros do seu processo de evolução. Malévolos continuam atados à malquerença. Perversos permanecem comprazendo-se nas aflições que promovem. Invejosos estagiam na paixão desgastante que os intoxica. Perseguidores dão larga às tendências selvagens que cultivam. Odientos ampliam o círculo em que estertoram, contaminando aqueles que lhes tombam nas armadilhas. Aí você vê, né? E aqui em Domínios da Mediunidade, né, psicografado pelo Chico, ele vem colocando também. O pensamento é tão significativo na mediunidade quanto o leito é importante para o rio. Pode as águas puras sobre um leito de lama pútrida, ou melhor, ponde as águas puras sobre um leito de lama pútrida, e não tereis senão a escura corrente da viciação. Imprescindível que o detentor de faculdades psíquicas não se detenha no simples intercâmbio, ser-lhe-á indispensável a consagração das suas forças às mais altas formas de vida, buscando na educação de si mesmo e no serviço desinteressado a favor do próximo, o material de pavimentação de sua própria senda. Quer dizer, é completar aquilo que a Joana vem falando, né? Então, você vê, é imprescindível que o detentor da faculdade psíquicas não se detenha no simples intercâmbio. Eu já me tornei um mensageiro da espiritualidade. Não, meu filho, está longe disso. Né? Aí, quer dizer, ele fala assim, ser-lhe-á indispensável a consagração de suas forças às mais altas formas de vida. Quer dizer, a gente tem que se esforçar, tem que buscar isso. Diariamente. Poxa, eu estou pensando, mas eu não estou conseguindo mais. Mas isso é que nem aquele negócio. Só por hoje. Só por hoje eu não vou falar palavrão. Só por hoje eu não vou maldizer ninguém. Só por hoje eu não vou falar mal de ninguém. Não vou fazer fofoca. Só por hoje eu vou ser melhor. Cada dia melhor. Então tem que ser assim. Senão a gente não consegue. Não vai conseguir. Não vai conseguir, porque a tentação vai bater. Os testes. Você viu o que fulano falou? Tu viu? Eu não quero nem comentar nada. Eu vi que falou de você? Aí pronto. É assim? Nossa Senhora, lógico. Deixa quieto. Melhor nem saber. Não é? É por aí. Você está terminando. Vamos passar adiante, porque senão ainda tem algumas coisinhas para apresentar. Assim também ocorre com os que vivem na beleza e no amor. Fomentam o trabalho e as artes, exercitam as virtudes que promovem o progresso, entesourando conquistas relevantes que se fazem depositários, irradiando bem e minimizando e facultam assistência benéfica.
Então aí? Instaura o período de... Estamos aqui. É que está falhando. Não te permite, desse modo, liberta-te das paixões inferiores, trabalhando as aspirações e plasmando o futuro mediante da ação correta. Aí vem uma mensagem de Santo Agostinho. Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões e as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje receber luz. Santo Agostinho, Paris, 1860. Caraca, isso aqui, ó, fechou, né? Fechou, Lino? Tá todo mundo escutando direito aí ou tá falhando? Não, pode estar tudo bem. Você vê, Santo Agostinho, ele vem fechando isso aqui também. Olha só, quando ele fala, né? Quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza. E se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje receber luz. Quer dizer, quando me diz Joana, cada um é herdeiro de si mesmo. Cada um é herdeiro de si mesmo. Quer dizer, então, se você é uma pessoa de caráter, uma pessoa honesta, uma pessoa sincera, você vai levar isso tudo contigo. Se você também for falso, mesquinho, entendeu? Fofoqueiro, criador de caso, você vai levar tudo isso contigo também. Com certeza. A bagagem é sua. A bagagem é sua. Alguém quer comentar alguma coisa? Vamos virar mais um? Rosângela? Não, tá tudo bem. Tá ótimo. É isso mesmo, né? Vai ser de acordo com aquilo que eu construo aqui, né? E essa construção é a construção em relação às questões morais, né? E as virtudes e as paixões. Se eu sou uma pessoa assim, que realmente não acho que eu nasci assim, eu cresci assim, pelo síndrome da Gabriela, e é isso que eu vou levar para o outro lado também, né? Mas tá ótimo. Vamos mudar, por favor? Estamos chegando quase no final. Já estamos, só falta mais mais um outro slide. Né? Então, vamos lá. Quer ler? Você lê o último? Muda os clichês. Aí você vê, a Joana de Ângela ainda vem convidando a gente. Né? Lembrando, né? Muda os clichês mentais viciosos, né? E renova as paisagens íntimas. Faz a oração do silêncio, reflexionando sobre os reais valores da vida. Vincula-te ao amor ao próximo, contribuindo de alguma forma para o bem de alguém, para o bem geral. Né? Sentindo assoadas as tendências negativas, desperta e reage, não te deixando hipnotizar pelos espíritos perturbadores. Sintoniza com Jesus, e ele, o amigo incondicional e libertador, né, virá em teu socorro, favorecendo-te com a paz e a alegria. E aí eu coloquei essa mensagem: energia, vibração, frequência, ondas e sintonia, que é tudo a mesma coisa. Né? Energia é a vibração, né? Que é energia, tem vibração. Frequência, a frequência da energia que você está emitindo mentalmente, que você está emitindo. Né? Então, as ondas e a sintonia com o que você está fazendo. Então, se você está se afinizando com um plano mais alto, também tudo bem. Se está se sintonizando com um plano mais baixo, também a carga é sua, né? A bagagem é sua. Né? Vai mais um? Mais um, por favor. Agora está encerrando, né? Agora, esse é o último slide. Eu descobri uma mensagem de Gandhi, e ele fala assim: quando a alma está feliz, a prosperidade cresce, a saúde melhora, as amizades aumentam. Enfim, o mundo fica de bem com você. O mundo exterior reflete o universo interior. Gandhi. Né? Então, gente, esse é o trabalho sobre sintonia, mostrando que a gente tem que se lembrar disso todos os dias, que a nossa mente é um dínamo de energia. Ela emite, tanto emite quanto recebe. Aí tem gente que fala assim: mas eu não tenho mediunidade. Mas você está emitindo e você está recebendo. Você pode até nem estar percebendo isso,
Mas você está emitindo e está recebendo. Você capta aquilo que você está a fim de captar. Né? E emite também, né? E emite o mesmo tipo de vibração também. Então, gente, olha... Muito obrigada. Esse é o trabalho que eu consegui fazer, né? Quero agradecer imensamente por essa oportunidade maravilhosa, Rosângela, que você me proporcionou, que você proporcionou a todos nós, né? Sobre esse trabalho. Foi muito, muito bom. Quer falar alguma coisa? Está aberto o canal para todos. O que a gente para pensar nessa questão da sintonia... Deixa eu ver. Está ótimo, está ótimo. Tá? O quanto é importante nós estarmos muito atentos a isso, né? Porque para a gente perder a sintonia é rapidíssimo, né? Às vezes a gente quer entrar e sintonizar, e quando a gente consegue, tudo bem, mas para perder é questão de segundos. Quer dizer, e essa sintonia que a gente está falando, a gente tem que levar no nosso dia a dia mesmo. E é muito interessante isso, quando vocês trouxeram esse trabalho, né, e Joana, tanto Joana quanto Emanuel, aquelas coisas todas que eles vão colocando para nós, realmente um trabalho diário e constante. Não é só diário, é constante, é a todo momento, porque a todo momento nós sofremos interferência, não é? Nossa. Principalmente, a gente pode, tem alguns que podem falar assim, mas como eu sou eu sou muito obsidiada. Não, muitas vezes não é somente o espírito obsessor que chega, sou eu que atraio. Com o meu pensamento, ele vê aquele jardim florido de coisas ruins. Ele vê o jardim florido de coisas negativas, pensamento negativo, pensamento de desamor, essa coisa toda, sintonizou. Pronto, é só o que eles precisam. Quer dizer, então, e em contrapartida, muitas vezes a gente também não se cuida nos nossos pensamentos. E eu falo isso que hoje mesmo eu estava limpando, daqui a pouco um pensamento, eu falei, cruzes, Rosângela, pelo amor de Deus, né? Que é isso? Pega uma vassoura. Aí eu me lembrei do padre Fábio de Mello, uma missa dele uma vez, que ele falou assim, que quando você não estiver bem, bota uns bobs na cabeça, pega uma vassoura, bota a música do Vando e começa a varrer a casa. Né? Aí ele parte da música e tudo. Pois né? Então, o negócio é esse, porque é muito rápido. A gente vive num mar de ondas. Tá? Um mar de ondas. Então. Olha só, eu vou contar um caso até no supermercado, foi até muito engraçado isso. Eu estava na fila do supermercado, só que o supermercado estava assim, gente, mas estava assim de gente, isso não foi antes da pandemia, muito antes da pandemia. Bom, ainda bem que foi antes da pandemia, eu ia denunciar você. Não, foi antes da pandemia. Aí, quando eu estou chegando, que eu estou na boca do caixa, vem uma velhinha, baixinha, pequenininha, entra assim na minha frente, dá licença, viu? Dá licença que eu tenho prioridade, eu já estou com quase 80 anos. Dá licença. Eu falei assim, eu não acredito, eu acredito numa coisa dessa. Assim, aí eu já ia falar eu já ia falar assim, se é uma questão de prioridade, minha senhora, eu também já passei dos 60. Mas aí falaram assim na minha cabeça na hora assim, filho, pelo amor de Deus, você não vai criar caso com isso. Ela falaram assim comigo, na mesma hora. Pelo amor de Deus, você vai criar caso com uma senhora que está carregando um pedaço de melancia na mão, moço? Pelo amor de Deus. Vê se toca, né, meu irmão? Poxa, a ideia é essa, mas tudo bem. Aí eu falei assim, tá certo. Desculpa, eu não sei o que. Aí eu já comecei, mas eu na hora fugi da sintonia. Eu fugi da sintonia. Eu já ia me desarmonizar por causa de um pedaço de melancia que a mulher
Ela levanta a mão e fala assim, dá licença que eu tenho prioridade. E passou, ela foi todo mundo. Aquela filha enorme para trás, ela atravessou. Não, mas ela tem prioridade. Você vê como é que são as coisas, né? A gente tem que estar atento, né? Devagar, né? E isso aconteceu com o próprio Chico, né? Vocês sabem essa história. Uma senhora muito desesperada foi no trabalho, disseram que ele estava em casa, foi em casa, disseram que ele estava no trabalho. Quando ela chegou no centro, deu um tapa na cara dele e falou: agora você, seu cachorro. O termo é esse mesmo. Eu vou sentar ali e você vai me dar um passe. Imagine, você toma um tapa na cara, você é chamado de cachorro e você tem que dar um passe. E ele, em pensamento, rapidíssimo, ele teve que se refazer. E em pensamento, depois que ele fez, ele conversou com Emanuel e falou assim: mas, Emanuel, eu não tinha razão. Aí Emanuel fala para ele: você tinha razão, mas ela tinha necessidade. E aí, e aí às vezes acontece isso. A gente tem a razão, mas o outro tem a necessidade. Tem hora que a gente tem o que? Mas eu também tenho aqui carteira de idoso, não sei o quê. Porém, tem isso daí. Agora, é fácil? Não. Eu consigo. Não é fácil, porque é um trabalho de todos os dias, da hora que a gente acorda, a hora que a gente dorme e sonha, porque até sonhando antes de dormir. Por isso a importância quem não tem o hábito de fazer a meditação antes de dormir, fazer uma prece, porque até durante o sonho a gente também pode ser, assim, entre aspas, mal educado, claro, né? Porque essa questão é de todos os dias. Não dá em árvore, não dá em poste, vai dar na gente. Né? Nunca vimos, como o Haroldo fala, eu nunca vi um cachorro com depressão, apesar que dizem que dá, né, a depressão. Nunca vi uma árvore desanimada, não sei o quê, essa coisa toda. Porém, a gente sabe que algumas situações somos nós que temos que tomar muito cuidado, muita atenção, não desanimar quando a gente tenta uma coisa e não dá certo, não desanimar de forma alguma, a gente entender que ainda estamos em construção. Sabe aquele site em construção? Nós estamos em construção. Mas foi muito legal vocês dois trazer essa sintonia. Evidentemente, lógico, a gente não traz tudo porque não tem como trazer tudo. Se for trazer tudo, não tem como. Né? A gente tem que ir resumindo, porque senão... Mas o esclarecimento é interessante, a fonte é interessante. Trazer Joana de Ângeles é sempre bom também, porque ela não passa a mão na cabeça de ninguém, né? Ela puxa mesmo. Tá? E agradecemos, Márcio, agradecemos, Luci. Estamos no nosso horário já. Tá? Eu quero colocar para vocês que eu vou começar a introduzir o Livro dos Médiuns também. Eu acho muito importante o Livro dos Médiuns, nós estudarmos também e conhecermos o Livro dos Médiuns. Né? Alguns acham que é um livro tão pesado, tão isso, é porque apenas leram. Quando a gente começa a estudar, a gente vê que ali é um tratado de mediunidade, muito importante, e que muitos espíritas, como vamos dizer, Chico, Divaldo, tantos e tantos outros, sempre se reportaram ao Livro dos Médiuns. Não é? Então, é um grande tratado também. Tá? Mas aí a gente vai continuando com a qualidade. Alguém ia falar? Não? Chegamos, então, no nosso horário. Tá? Alguém quer colocar alguma coisa? Senão, a gente encerra. Tá tudo bem? Tudo ok? Ficou alguma dúvida? Alguma coisa assim que alguém queira saber? Acho que pode... Não, né? Então, fala, Alberto. Quero agradecer aí o Márcio por esse estudo. A gente sempre tira coisas interessantes, necessárias para a gente, né?
E aí, de acordo, a sintonia, vocês trouxeram esse tema, e realmente quando a gente passa, a gente sempre é falado sintonia, sintonia, mas quando a gente esmiuça um pouco mais, a gente se tira o ensinamento, né? E aí, de acordo com a sintonia, a mediunidade será cedida para o que for útil. Então, depende do nosso coração, do nosso íntimo, a utilidade da nossa mediunidade de acordo com essa sintonia. Como você falou, Márcio, dependendo da sintonia, você vai fazer o trabalho de casa ou não, vai fazer o bem ou não. Então, essa sintonia é importante demais. O que me chamou também muita atenção foi que a mediunidade funciona como né? Então, a gente reflete e, de acordo com o nosso estado mediúnico, a nossa mediúnica, nós vamos refletir bem ou mal. Então, vai depender dessa sintonia, desse empenho, né, desse ajuste, desse nosso envolvimento, para que a gente se torne um bom refletor, para a gente que possa ser o refletor da espiritualidade. Porque também, quando a gente recebe um irmão, que eu não digo irmão com menos esclarecimento, eu não digo irmão inferior, que ninguém é inferior, né? Um dia nós, até mesmo aquele que está lá em condição muito precária, um dia vai se tornar luz. Então, o irmão menos esclarecido, quando vem à mesa, até mesmo com esse irmão, aí que você tem que ter essa primazia de ser bom refletor, para que você possa auxiliá-lo, possa cumprir o seu papel, o socorro. Então, isso tudo é muito importante. E eu refleti muito sobre o que vocês fizeram, foi muito legal. O trabalho Restauro não se detenha em simples buscando a educação de si mesmo e no serviço a favor do próximo, porque não é só você se preocupar com essa sintonia, você também tem que buscar a educação o teu burilamento, o lapidamento, porque a sintonia, o fenômeno existe, você está ali, vai se tornar receptivo, vai criar sintonia, mas essa sintonia se torna mais purificada, mais bem executada quando você também tem dentro de você instrumentos para ajudar nessa sintonia. Então, a educação dos mesmos é muito importante. Então, eu guardo muito isso. E é isso. Rosângela, Márcio e Luci. Não, é que o que o Alberto está falando, e minha voz está voltando para mim. Vocês estão me ouvindo? Eu vou desligar, pode falar. Deve ser algum microfone. O Alberto disse, eu encontrei aqui no livro do Leon Denis, que se vocês puderem ler só esse capítulo, que é do livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, que fala sobre a disciplina do pensamento e a reforma do caráter. Ele fala exatamente isso que o Alberto falou, que a gente vai melhorando, né, o nosso caráter, nossos sentimentos, e com isso a gente vai fazendo uma sintonia melhor. E ele tem um pedacinho que ele diz assim, o Leon Denis diz assim, cadê? Eu já perdi o negócio. Está aqui na outra página, peraí. Que é o que o estudo todo da sintonia que vocês fizeram aí se remete a isso aqui, ó. Antes de tudo, é necessário aprender a controlar nossos pensamentos, a discipliná-los, a imprimir-lhe uma direção precisa, um objetivo nobre e digno, né? Então, é esse trabalho constante que a gente precisa fazer conosco mesmo, através dessa disciplina do nosso pensamento, porque às vezes a gente oscila muito. E quando a gente tem um objetivo que é o nosso, né, e dentro da mediunidade principalmente, é focar e ter um objetivo, que aí a gente vai lá e quando desvia um pouco, volta. Era só isso que eu ia falar.
Depois passa o capítulo, tá? E coloca pra gente lá no grupo, tá bom? Tá? Tá. Tudo bem, gente? Isso que o Roberto falou me lembrou uma história, não sei se foi com o Chico ou se foi com o Divaldo, em que ele estava indo para a reunião mediúnica e, durante o trajeto para a reunião mediúnica, ele pegou um ônibus, ou sei lá, e aí começou a ler um noticiário, um jornal, né, em que estava falando de crimes, etc. e tal. Ele estava lendo aquilo. Aí depois que ele soltou para a reunião, o mentor dele chegou para ele e falou: não, senhor, você não vai fazer esse trabalho hoje. Ah, não vou fazer por quê? Porque você viu o que você estava lendo no meio do caminho para o seu trabalho? Você viu o tipo a sua sintonia mental que você estava colocando naquele momento? Quer dizer, a responsabilidade. Olha, quer dizer, hoje você não vai realizar esse trabalho. Hoje você não vai realizar esse trabalho. Então, quer dizer, naquele momento que ele estava lendo o jornal, ele entrou em uma sintonia totalmente diferente daquela que ele deveria entrar com relação ao trabalho do bem, com relação ao trabalho da caridade. Isso aí. Olha só a responsabilidade, hein? Se acontece com esses nossos irmãos que já estão, né? Imaginemos, nós temos que redobrar muita atenção mesmo. Mas vamos, então, terminar, estamos no nosso horário. Marisa, já que seu microfone está funcionando e seu neto lhe orientou, você vai fazer a prece de encerramento. Ok? Ok. Depois me empresta seu neto quando eu tiver algum problema, viu? Tudo bem. E só queria acrescentar só um pouquinho, que é um parágrafo que tem no livro, falando até das doenças que nós temos, provém dessa sintonia que a gente faz. Nossa. Né? Que ele fala até, né, de irritação que leva a úlceras, agastamento leva a dispepsia, e são coisas que até a gente não se dá conta, mas que chega até a atuar no nosso corpo. Né? É incrível, né? Corpo. É verdade. Tá? A Ana também está pedindo para você emprestar o seu neto para ela. Ela botou no chat. Tá certo. À vontade. É só fazer a sintonia. Então, vamos lá. Jesus, nosso mestre, modelo, guia, benfeitores espirituais que estão sempre ao nosso lado, buscando, né, ajuda, nos trazendo ajuda para que possamos evoluir um pouco. Com tanto estudo, com tanto conhecimento, precisamos realmente ter força interior e necessitamos também da ajuda dos nossos mentores para que possamos continuar com esse trabalho, que é um trabalho de caridade, um trabalho de ajuda a esses irmãos equivocados que ainda ficam em situações difíceis e precisando desse choque anímico para que possam entender a sua situação. Que possamos sempre ter em mente essa sintonia, ter em mente que precisamos realmente ter muita responsabilidade, precisamos realmente lutar para vencer as nossas dificuldades. E nessa corrente de fé e de amor, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, pedindo a misericórdia divina para todos esses envolvidos, quer encarnados e desencarnados, nessa ação educativa que Deus mandou para a humanidade, que possamos superar todas essas situações e em breve voltemos à nossa vida, ao nosso cotidiano. Obrigada, Senhor, que estejamos na próxima semana reunidos com essa corrente de afeto, de amor e de carinho, continuando, dando continuidade a esse estudo. Graças a Deus. Boa noite a todos. Estava bom o microfone.